Olá, seja muito bem-vindo ao Desbravando Eu. Estamos aqui na trilha do Parque do Pedroso, feita pela Semasa, com guias, com o pessoal, gratuita, braba demais, muito boa mesmo. Minha primeira trilha, trilha mesmo, né? Eu já fiz algumas, dou umas voltas por aí no meio do mato, mas não assim. E a vista, assim, simplesmente sensacional, mas não vou dar spoiler, você vai acompanhar do começo. Estou tentando registrar o máximo possível e espero que você goste e que traga algumas reflexões para você, um desenvolvimento pessoal. Fechou? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Oba, bom dia, como estão? Ou está, sei lá. Partindo agora pra primeira trilha. Bora ver no que dá. Vendo na verdade agora pro mercado, porque, né? Sabe como é? Comprar umas coisinhas. Deixa eu levar pra comer. E é isso. Algo mais, realmente a trilha. Essa trilha foi marcada por alguns acontecimentos, como, por exemplo, errarmos o ponto, passarmos, descermos no lugar errado, foi um monte de coisa foi acontecendo. Nós tínhamos um horário para estar lá, se eu não me engano era 2 horas, e a gente chegou 1h59, mesmo entrando pela entrada errada do parque, sabe? Mas deu tempo, deu tudo certo. Ainda esperaram um pouco até as demais pessoas chegarem para ver se ia ficar faltando alguém para poder até colocar outras pessoas, fornecendo os equipamentos, e até que então demos de fato início à trilha. E quanto a essa questão da trilha, foi muito interessante. Como eu disse, foi a minha primeira trilha e acho que deu pra perceber que não tinha lá uma câmera boa, não tinha nem material direito. Fui naquela semana, ou vamos dizer aí que nas 2 semanas que antecederam essa trilha, eu fui atrás da bota, por exemplo. E foi muito meio que tudo se resolvendo para que ela acontecesse. Acho que dizendo muito a respeito do ponto em que eu quero chegar. Essa coisa do... às vezes nos perdemos muito em tentar fazer algo perfeito e acabamos por não fazer. Essa trilha eu vejo como uma superação disso. O feito é melhor do que o perfeito. Parte dessa importância dessa trilha, desse primeiro passo que foi dado através dela, fala muito sobre alguns impedimentos, algumas questões que eu tinha comigo, que eu tinha passado por depressão, que eu passei durante muitos anos da minha vida, sem realmente me descobrir, sem realmente saber quem eu era, ou buscar coisas que me complementavam. Essa descoberta da trilha, podemos dizer que foi um desses processos, uma dessas superações, em que ali eu uni coisas que eu gosto, que é o andar, ou ver a natureza, ou me aventurar, fazer coisas diferentes, ver a paisagem, ver a ambientação, poder tirar fotos. São hobbies meus, são coisas minhas que eu fui descobrindo nos últimos anos, e basicamente eu consegui unir tudo nessa trilha ou nessa experiência. Como eu disse, até então eu colocava muitos empecilhos, e acredito que muitas pessoas passem por isso. Muitas vezes nós ficamos nessa guerra de não, mas eu não tenho material certo para fazer acontecer, me faltam coisas. E não faltam. Por exemplo, existem formas de você fazer trilhas pagas, mas essa daí foi uma trilha gratuita. Bastou eu me inscrever se não me engano, no Sabesp, que tudo desenrolou, sabe? Nesse caso eu não estava sozinho, eu fui com pessoas que trabalham comigo, com um colega de trabalho meu. Então, assim,
aconteceu e foi algo muito bom, mas só aconteceu por eu estar aberto, por mesmo estar sem os materiais, eu falar, eu vou fazer acontecer. E isso é um aprendizado que, para algumas pessoas, principalmente aquelas que se veem muito como perfeccionistas, e que isso, de um certo modo, vai para um outro lado, né? Quando analisamos, acredito ser um passo fundamental para essa independência, para essa tomada de si. Você é a mão na areia, na aranha. Na ponta da língua. Chegando, time. Outra coisa importante é que existem diversas pessoas que gostam desses passeios, mas acabam por ter uma percepção muito fechada das possibilidades. Como eu disse, esse foi um passeio gratuito, foi uma trilha gratuita. E aqui na minha cidade, sabe, às vezes nós ficamos tão focados, não, eu quero fazer uma viagem, mas eu quero fazer uma viagem onde? Eu quero fazer em outro país. Não, às vezes você tem passeios excelentes do lado de casa, a 1 hora de distância, sabe, ou, sei lá, 2, 3 horas, mas algo que é totalmente possível, totalmente viável e que será uma experiência única para você. Muitas vezes nós nos perdemos nessa empolgação de só o que está lá fora, só o que está longe que é belo. Mas isso também não deixa de ser uma forma de eu colocar obstáculos para eu fazer o que eu quero. Do mesmo jeito que os materiais também colocam, que o tempo também entrará como um obstáculo, que o financeiro e por aí vai. Sabe, são coisas que nós vamos apenas alimentando um fantasma, um medo, uma impossibilidade de fazer aquilo que nos faria bem. Claro que tem muitas justificativas, a ideia não é me aprofundar aqui, mas seria interessante pensar o que atualmente você tanto se promete fazer, tanto deseja fazer, mas que fica minando essa possibilidade, colocando empecilhos, colocando obstáculos, até mesmo não se permitindo por ter medo ou ter receio de como isso pode te afetar negativamente ou afetar a sua vida. São coisas fundamentais para nós, são coisas que nos tornam nós mesmos. Sabe, esse contato com a natureza, esse contato consigo, com seus limites, se colocando à prova, vendo até onde consegue chegar, isso é fundamental. E, além de tudo, de um certo modo, quando você vai para algo do gênero, não precisando ser algo gigantesco, por mais simples e menor que seja, já te traz um contato com o outro, já te traz uma nova perspectiva de vida. E uma coisa é fato, você nunca volta a mesma pessoa que saiu. Chegamos ao teleférico aqui do passeio. Muito legal mesmo, a vista é sensacional, tanto de um lado quanto do outro. Vamos virar aqui. Olha que coisa mais perfeita. Ui, papai. Passa um helicópterinho aqui. Muito foda mesmo. Tipo, um pouquinho cansativo, não muito. É bem tranquila a trilha, a guia vai na frente, tirando todos os insetos e animais que ela encontrar. O pessoal vai atrás, de boa. A equipe de Semasa está sendo bem firmeza, né? Deram essas coisinhas aqui, esqueci o nome desse trem, para proteger aí, né, de possíveis cobrinhas. Mas tá bem legal mesmo a trilha, que é alto pra caramba, tipo, é uma baita de uma vista, muito foda mesmo. E assim, por ser um passeio, né, uma trilha gratuita, tipo, sensacional
sensacional mesmo, com guia, tipo, ela explicando a parte das árvores, da fauna, um pouco da história do parque também, tudo que é composto aqui, bem legal mesmo. Essa trilha do Parque do Pedroso é braba. Agora tá batendo um pouco mais de sol. Que lugar lindo. Essa parte do teleférico é linda demais. É uma subida, mas é linda. Não... Pelo menos desse momento eu não senti tanto desgaste. É mais a subida mesmo. Acho que o que mais pega nessa questão é a calça para proteção. Essa parte do calçado, né? Que eu, querendo ou não, comprei uma bota, não das melhores, mas uma bota mais adequada para conseguir fazer essa trilha, né? Já que esqueci o nome desse negócio aqui, mas eles forneceram, então isso é tranquilo. É mais essa questão da bota mesmo. A calça que é obrigatório, repelente, protetor solar, muita água. E eu trouxe lanchinho. Mas claro que quando falamos de nunca voltar a mesma pessoa, ter essa mudança, isso de um certo modo é assustador, já que toda mudança vai em rumo ao diferente, ao novo. E o novo nos assusta. O novo é algo desconhecido. Por mais que as coisas sejam ruins, nós ficamos confortável no que já estamos acostumados, mesmo estando ruim. O novo é estranho. Só que somente com esse novo nós conseguimos sair de algumas situações, nós conseguimos aprender, experienciar. E muitas vezes é o que nos falta para ter uma mudança significativa nas nossas vidas. Algo que tanto nos faltava e que tanto deixamos de fazer por nós mesmos. Particularmente hoje, nesse meu momento de vida, eu vejo esses bate-voltas, essas trilhas, esses passeios como uma oportunidade de eu conhecer um novo eu a cada saída. Experienciar coisas novas, ver coisas novas, sentir coisas novas. E claro, ter esse contato com o novo, mesmo que por mais assustador que possa ser. Afinal, isso é importante. Agora a diversão começa. Bora descer. Que pra subir tava de boa. Pra descer, aqui do lado da trilha que o carro sobe, 4x4 pra buscar, caso dê alguma melda. Mas vida que segue. Estamos aqui descendinho. Vai ser brabo. Talvez fique mais tremelicando a imagem, porque tô tentando correr pra não perder o povo. Sobre os horários da trilha, foi algo meio curto. Ela geralmente estava dividida em duas partes, né? O período da manhã e o período do começo da tarde. Nós só conseguimos nos inscrever na parte da tarde, então acabamos pegando das 2 até umas 3h45, 3h50 mais ou menos. E muito disso, desse horário ser um pouco mais curto, acredito eu, que na parte da tarde do que da manhã, é justamente por conta da mudança, né, do clima e tal. Que acho que dá pra perceber nas filmagens que o parque, ele simplesmente virou. Em um momento ele tava sol e depois já tava com nevoeiro. Isso muito por estar perto de represa, né? Na verdade, ser numa represa. Então, acaba que essa mudança é muito brusca, lembra muito Paranapiacaba. Também é possível ver que tem algumas árvores que caíram por conta de um temporal que aconteceu na semana. E assim, no mais, a trilha foi muito boa. Para descer foi um pouco mais rápido. A subida foi em torno de 40 minutos, já que havia umas paradas para esperar o pessoal, para comunicar, para explicar sobre o ecossistema, sobre as árvores,
sobre os animais e por aí vai. E na volta não, né? Na volta vamos correndo, povo. Então, algumas escorregadinhas aconteceram, né? Normal, mas deu tudo certo no final e foi muito bom. Eu espero que tenha dado pra você tirar alguma coisa desse vídeo, algumas reflexões, já que ele marcou algo muito importante pra mim. Eu tentei trazer um pouco disso pra você que assiste, pra você que está aqui. Então, curta, se inscreva, comente e espero que tenha gostado. Abraços e até a próxima.